E aí, capitalistas? Você está preparado para em 2023 pagar mais caro pela sua energia, pela sua gasolina? Pois é, o STF agora está falando que aquela redução de ICMS que aconteceu nesse ano é inconstitucional. Os estados também estão dizendo isso. E parece que talvez a conta vai cair no seu colo. Então vamos entender melhor essa questão, pessoal. Vamos entender melhor esse cenário fiscal brasileiro. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like e vamos compartilhar a tela então aqui. Antes, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Há 2 meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a armadilha da deflação. Então, há 2 meses atrás, eu fiz esse vídeo falando que aquela medida do Bolsonaro de reduzir impostos era uma questão que poderia ser temporária. Por quê? Porque os estados estavam cada vez gastando mais. E a arrecadação diminuindo, a conta não ia fechar. Eu sou a favor, sim, de reduzir impostos. Só que eu sou a favor que reduza impostos e também os gastos. É igual na sua casa. Se você diminui a sua arrecadação, o seu faturamento, você tem que diminuir o seu padrão de vida, os seus gastos. Ou você vai se endividar e no futuro você vai ter que pagar essa conta. Essa que é a grande jogada. Então, quando eu vi que os estados estavam perdendo arrecadação, mas os gastos estavam diminuindo, eu falei, opa, a conta não vai fechar. E aí eu fiz esse vídeo, a galera me xingou porque eu tava indo contra o Bolsonaro. Ai, Gabriel, você é contra reduzir imposto. Não, é que as pessoas não entendem que eu sou a favor de reduzir imposto. Mas tem que ser uma redução que faça sentido, que seja sólida. E para essa redução de impostos ser sólida, você precisa reduzir o gasto estatal. O problema, seus capitalistas, é que o Brasil está enforcado. E o problema maior ainda é que todo político ele quer cada vez gastar mais. As pessoas elas têm um problema muito grande porque elas acreditam que o Estado ele vai ser um paizão para elas e vai dar vários benefícios, vários direitos. O problema é que todos esses benefícios e esses direitos eles têm um custo e quem paga esse custo é você, trabalhador, é você que gera valor, é você que paga imposto. Se você não paga através dos impostos, você paga através ou da inflação, que é um imposto branco, aonde o imposto está na sua perda de poder de compra, já que o Estado é o único que pode imprimir dinheiro, você não pode, né, porque é crime, ou se não está ali nessa questão da inflação, não está na questão do imposto, você vai pagar no futuro com o aumento da dívida. A gente já vai falar sobre a dívida brasileira, e isso também é um problema que a gente tem que observar, beleza? Mas então, só para contextualizar aqui, no vídeo de ontem, eu falei sobre o Lula pedindo 200 bilhões a mais de gastos extras no orçamento do ano que vem. Falei sobre o federal estar aí com as despesas obrigatórias consumindo 93,7% da arrecadação. Isso vai fazer com que o governo tenha dificuldades em pagar todas as promessas, né, que o Lula fez. O Bolsonaro também ia ter esses problemas, tá? Porque o Bolsonaro já estava, como eu falei no vídeo de ontem, estourando o teto de gastos. O político adora estourar teto de gastos. O teto de gastos é o maior inimigo dos políticos, né? Por isso que ele é tão importante, para você limitar justamente aí o tamanho da máquina, mas tudo bem. E aí, né, pessoal, a grande questão, né, para finalizar, é a regra de ouro, tá? Então, como eu falei, né, a regra de ouro é os gastos primários, o Estado ele não pode se endividar para pagar esses gastos primários e o orçamento está muito comprometido, tá? Então, realmente, o problema para 2023 vai ser falta de dinheiro. E quem vai ter que pagar essa conta provavelmente vai ser você. Só que se você aumenta impostos, vai estourar a inflação. Você vai ter aumento da inflação. Se a inflação aumenta, os juros vão continuar altos. E aí o Estado se endividando cada vez mais, a dívida pública aumentando cada vez mais, e os juros se mantendo altos por conta disso, você vai cada vez aumentar mais o endividamento estatal. Então esse é o cenário do Brasil. Muitas pessoas estão muito otimistas com o Brasil. Mas talvez seja a hora de você pesar aí ser realista com a nossa situação, tá? Vamos aprofundar essa questão e vamos falar do ICMS, beleza? Então vamos lá. ICMS, por que a sua gasolina pode vir mais cara no que vem? E por que o STF está falando que é inconstitucional essa redução ali do ICMS? Vamos lá. Alíquotas de ICMS sobre combustíveis devem voltar a subir em 2023. E eu cantei essa bola há 2 meses atrás, aí ou até mais, né? Então olha lá. Até junho, as alíquotas de ICMS sobre esses 3 bens de serviços, que são o quê? São os combustíveis, a energia elétrica e as telecomunicações, elas variavam, o ICMS sobre eles variavam de 25% lá no Rio Grande do Sul a 34% ali no Rio de Janeiro. Varia de estado para estado, porque é uma arrecadação estadual. Ao serem classificados, então,
como essenciais pela legislação complementar. Então, esses serviços passaram a se submeter à chamada alíquota modal de ICMS, que varia entre 17% a 18%. De acordo com os cálculos divulgados pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, a CONCEFAZ, a redução das alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica, combustíveis e telecomunicações provocaria uma redução de aproximadamente 13% na receita de ICMS dos estados. Essa perda, estimada em 85 bilhões de reais anuais, seria permanente para os estados. Porém, as medidas de compensação oferecidas aos estados pelo governo federal estariam limitadas a perdas que superem os 5% na comparação das receitas de 2021 e 2022. E é claro que os governadores, os estados e municípios não ficaram muito felizes com essa decisão. Em função dos prejuízos na arrecadação de ICMS, governadores passaram a ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, no STF. E aí está, então, a grande questão, porque agora o Gilmar Mendes, a turma ali do STF, ele convocou especialistas para dar justamente um parecer sobre essas medidas ali do Bolsonaro que derrubou os preços, e essa análise está dizendo que essa medida é inconstitucional. Então, talvez em 2023 a gente veja aí os preços subindo novamente. Então, vamos observar melhor essa questão, tá? Então, peritos convocados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atestaram por unanimidade, seus capitalistas, que a unificação e a redução do ICMS sobre combustíveis propostas por Jair Bolsonaro e aprovadas pelo Congresso são inconstitucionais. Então, esses peritos, essa galera ali, a Gilmar Mendes ali, estão dizendo que é inconstitucional. Então, a medida para baixar os preços da gasolina é um dos trunfos, aliás, do presidente Bolsonaro em seu esforço pela reeleição e se tornou alvo de uma ação movida no Supremo por 11 estados que tentaram reverter a sua perda de receitas. O ministro é o relator da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em junho e determinou a criação de uma comissão especial com representantes dos estados, do Congresso e da União para tentar chegar a um acordo, Então você colocou todo mundo interessado em te roubar mais para chegar num acordo. O que vai dar, hein, seus capitalistas? Qual que é a opinião de vocês? Todo mundo interessado em roubar mais do seu dinheiro para gastar mais. O que será que vai dar, O que esse comitê vai decidir, será? Ai, Brasil. Então o STF agora prorroga prazo para a conclusão da comissão de conciliação do ICMS. A pedido do governo Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal adiou o prazo de conclusão da comissão de conciliação que trata da redução do ICMS cobrado sobre combustíveis, energia, transporte e comunicações. A comissão deveria acabar na última sexta-feira, dia 4, mas o prazo foi estendido para o dia 30, porque o governo, os estados e o Distrito Federal não chegaram a um acordo. Ela discute como será feita a compensação aos estados pela desoneração do imposto, que é a principal fonte de arrecadação de governadores e prefeitos. E aí eu quero fazer um adendo. Se os prefeitos, por exemplo, têm queda na arrecadação e as despesas estão lá, eles vão ter que dar algum jeito de compensar essas quedas ali da arrecadação, porque os gastos continuam. E aí, a gente pode ver, por exemplo, um aumento no IPTU, talvez, Então vamos observar essa questão aí do IPTU chegando no ano que vem. Então, a lei que tornou combustíveis, energia, transporte e comunicações como bens essenciais foi sancionada por Bolsonaro em 23 de junho, após ser aprovada no Congresso com apoio do governo. O presidente, no entanto, vetou a compensação parcial que seria feita aos estados pela queda na arrecadação. O CONCEFAZ, Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda, defende que são inconstitucionais, as leis aprovadas no Congresso que limitam a alíquota do ICMS. Os estados argumentam que a União não pode definir impostos cobrados pelos demais entes da federação. Então tá aí a treta. E aí, pessoal, o estado cada vez gasta mais, o governo cada vez gasta mais.
Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. A dívida vai cada vez ficando mais impagável, pessoal, e por isso que eu gosto tanto das criptomoedas, porque é uma forma de você fugir justamente desse roubo estatal que vai vir, né? Aqui tem o tutorial para você comprar bitcoins usando a Bitfinex, o link tá aqui na descrição, e eu gosto tanto das criptomoedas justamente por isso, porque é uma forma de você se proteger. O Estado, ele tem a máquina de imprimir dinheiro nas mãos. Se ele não aumentar impostos, ele pode gerar crédito, ele pode imprimir dinheiro e te cobrar um imposto branco chamado inflação. A inflação foi o que fez a arrecadação do governo Bolsonaro aumentar. Lá depois da pandemia, naquele repique da pandemia, o governo Bolsonaro teve uma arrecadação grande, conseguiu bancar esses programas ali eleitoreiros, né, de R$600, de Bolsa Família, etc. Então, a grande questão é que com esse aumento da inflação, né, você tem justamente aumento da arrecadação. Por quê? Porque tudo está subindo de preço. A inflação está fazendo o preço das coisas subirem. Teve muito dinheiro na mão das pessoas, teve expansão monetária, o dinheiro perdeu o poder de compra. As pessoas perderam o poder de compra. E essas pessoas perdendo o poder de compra que é um imposto. Porque só o Estado pode imprimir dinheiro para se financiar, fazendo com que você perca poder de compra e pagando justamente a conta. Vocês entendem como o negócio é muito mais complexo? Então, o que o governo Bolsonaro fez? Ele teve essa inflação, teve um aumento da arrecadação, só que agora os próximos governos não vão ter, talvez, esse aumento da inflação, só se eles estimularem isso. Então, realmente é um cenário bem delicado para os capitalistas. E o problema essencial é que as contas não estão fechando. Então, de alguma maneira, você vai pagar. Pode ser por impostos, pode ser por inflação, pode ser por aí endividamento, alguma coisa vai acontecer. E aí cabe, né, você a blindar o seu patrimônio. O que nós meros mortais temos que fazer nesse momento, como eu venho defendendo há meses, é seja o seu próprio presidente. Se você esperar algo de político, você está lascado. A sua vida não vai melhorar. Então seja você o seu próprio presidente. Faça o que precisa ser feito. Aprenda a blindar o seu patrimônio. Porque se você esperar de político alguma coisa, só espere mais aumento de impostos e roubos aí do seu dinheirinho. Então é isso, seus capitalistas. Finalizo por aqui hoje. Espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. E é hora então de blindar o seu patrimônio e surfar os ciclos. Seja voo de galinha ou não, é hora de você buscar o conhecimento, aprender a blindar o seu patrimônio e surfar os ciclos. Você não pode perder oportunidades, seu capitalista. De expansão, nem de contração. Crises são oportunidades, mas lembre-se, a prosperidade sempre é individual. O coletivo vai estar sempre em crise, o povão sempre vai estar em crise. O que vai prosperar é o indivíduo, porque cabe ao indivíduo tomar as ações que ele precisa tomar. Cabe ao indivíduo fazer o que ele precisa fazer, levantar a bunda e fazer o que precisa ser feito. A decisão é de cada um. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.